Meus queridos irmãos, que bom falar com vocês por aqui, ainda que não de forma presencial, não de forma real, estejamos nos vendo, ainda que a saudade aperte o nosso coração, mas é uma bênção podermos compartilhar pela graça do Senhor, mais uma vez a sua palavra que anima e que alimenta o nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 115 e a gente vai ler esse salmo em duas partes. Vamos ler primeiro dos versos 1 a 8 e em seguida a gente vai ler o restante do salmo. A palavra do Senhor diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Querido, em primeiro lugar, eu queria lembrar a você de que toda a Bíblia deve ser lida com as lentes da aliança de Deus com o seu povo. Ao nos achegarmos aqui nesse salmo, nessa poesia, nesse livro de poesia belíssimo da palavra de Deus, a gente precisa chegar, antes de mais nada, lembrando dessa relação pactual, dessa aliança que Deus, pela sua graça, estabeleceu com o seu povo. Então, essa relação de aliança, ela vai servir como pano de fundo para a gente compreender o que é que está escrito aqui, o que é que está revelado aqui nessa porção das Escrituras. Esse Salmo 115, ele está escrito aqui na forma de uma liturgia. É uma liturgia, um guia para a adoração. É uma liturgia de adoração pública. O povo de Israel, o povo de Deus, ele lia esse salmo como um convite, como algo pedagógico, algo que ensinava. Então, há aqui para nós, querido, um ensino, um convite a nós que somos o povo com o qual Deus tem essa aliança, o povo com o qual Deus estabeleceu um pacto de fidelidade, de amor, um pacto que foi estabelecido não porque a gente mereça o favor de Deus, mas Deus estabeleceu essa aliança com a gente por causa da pura graça e bondade e misericórdia dele. A gente não merecia, a gente não tem merecimento, mérito nenhum, mas Deus, na sua infinita bondade, resolveu estabelecer uma aliança com a gente. E essa aliança, ela é firmada no sangue de Jesus. De outra forma, a gente não poderia se relacionar com esse Deus tão santo. Mas, pelo sangue de Jesus, a gente foi inserido nessa aliança que Deus fez com o seu povo. Então, pense nisso. Há aqui, através desse Salmo 115, Deus ensina e convida o povo da aliança a glorificá-lo. Há um convite aqui a que a gente dê glórias ao nome do Senhor. O verso 1, ele começa dizendo: Senhor, não a nós, não há mérito nenhum na gente, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Essa misericórdia, essa fidelidade de Deus, a sua própria aliança. Deus é fiel ao pacto que Ele mesmo estabeleceu conosco. Por isso Ele é fiel a nós. Não porque mereçamos, mas porque é do caráter de Deus ser fiel. Ainda que sejamos infiéis,
ele permanece fiel à aliança que ele estabeleceu conosco. Mas eu quero chamar sua atenção, ao prosseguirmos aqui no texto, ao verso 2. O verso 2 tem uma pergunta aí. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Essa pergunta, ela subentende momentos difíceis, ela subtende circunstâncias de adversidade, de dificuldades, subtende aflições. O fato de termos uma aliança com Deus não nos isenta de aflições, de apertos, de privações, de situações de pressão. O povo de Deus, como o próprio Jesus já falou, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. As aflições, como a gente bem tem experimentado nesses dias de coronavírus, as aflições, elas têm se abatido sobre todas as nações, mas elas têm também alcançado a nós como povo de Deus. Não estamos isentos das aflições. Mas perceba como as nações ímpias, como as nações que não estão debaixo dessa aliança, como elas percebem essas circunstâncias adversas. Há uma relação que é feita aí no verso 2, que está subentendida aí nessa pergunta do verso 2, de que se algo ruim acontece, se aflições nós passamos, é porque a conclusão lógica, né, é porque Deus não está conosco. Se passamos por coisas ruins, se coisas ruins estão acontecendo, logo o nexo que é feito aí é de que Deus não está com esse povo, Deus não estaria com o povo de Israel. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Esse nexo, querido, não é um nexo cristão. Essa relação lógica e supostamente lógica não é uma relação verdadeira e não é uma relação cristã. Não é um nexo cristão, mas é muito mais fruto de uma espiritualidade que é centrada no eu. É aquele modo de espiritualidade que entende que as coisas devem ser da maneira que a gente estabeleceu que elas sejam, né? De que uma espiritualidade na qual Deus ele está muito mais parecido com uma força impessoal que deve sempre trabalhar em favor do ser humano. É quase como que um gênio da lâmpada. Então, na hora que essa divindade, né, assim pensavam as nações pagãs, os deuses eles existem para nos fazer prosperar, para fazer com que a gente tenha o bem-estar, para nos proteger dos perigos, né? Então, eu penso aqui naquelas guerras da antiguidade, quando os povos saíam em guerra, automaticamente eles acionavam as suas divindades, os seus deuses, pedindo proteção, pedindo bom êxito. Então, no fim das contas, o mundo era aquele jardim encantado, povoado por muitos deuses, e esses deuses eles serviam para atender aos desejos do ser humano. Mas algo muito diferente, um contraste muito grande, é fornecido para nós aqui no verso 3. Acompanhe comigo. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. O nosso Deus, ele não é como nós. Ele não obedece às nossas regras. Ele habita no céu. Esse Deus é majestoso, é santo, é distinto, é um Deus transcendente. E mais, tudo ele faz como lhe agrada. Então, é possível sim que a gente experimente aflições. É possível que as coisas aconteçam de maneiras que a gente não programava, que a gente não desejava. Mas Deus continua sendo Deus. Tudo ele faz como lhe agrada. Há uma mudança de perspectiva aqui, querido. Você consegue perceber isso? Há um contraste que é estabelecido entre o modo do povo da aliança enxergar a vida, enxergar as circunstâncias, e o modo como as outras nações enxergam. Essa liturgia, esse salmo aqui, ele está querendo ensinar para a gente
que nós precisamos aprender na nossa alma, em primeiro lugar, que não é Deus que existe para servir ao homem. Ao contrário, nós existimos para agradar a Deus, a esse Deus majestoso que habita nos céus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E aí, novamente, o Salmo continua ali, dos versos 4 a 8 que nós lemos, continua fazendo esse paralelo aí. Como que as nações, elas cultuam, como as outras nações adoram aos seus deuses, como é a religiosidade e a espiritualidade dessas nações. Perceba aqui, o que me chama a atenção é que na hora que o aperto vem, na hora que a dificuldade vem, as circunstâncias difíceis aparecem, a nossa ansiedade, a ansiedade natural do ser humano, ela nos torna muito exigentes. Elas fazem com que a gente queira as soluções de imediato. Elas querem que a gente busque soluções que venham na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer. Então, o jeito que as nações tratam a Deus é esse jeito de buscar um Deus que atenda a elas da maneira que eles querem, na hora que eles querem. Então, a ansiedade se torna tão grande para resolver os seus próprios desejos, as suas vontades, que quando a coisa parece demorar muito, então se resolve construir os próprios ídolos, construir os próprios deuses, deuses que não cheiram, que não resolvem, que não veem, que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Mas a ansiedade se torna tão exigente que essas criações vão sendo feitas, né? Essas tentativas de resolver os problemas, assim como buscamos também, somos tentados a buscar também nos nossos dias ídolos que atendam às nossas próprias demandas e resolvam as nossas ansiedades. Mas muito diferente disso é o modo como o nosso Deus deseja ser adorado. E aí, a partir do verso 9, a palavra diz assim: Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Então veja o contraste, como que o povo de Deus deve adorar o Senhor. Em primeiro lugar, querido, nós devemos confiar no Senhor. Nós somos convocados aqui nessa liturgia a confiar no Senhor, porque Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Ele é aquele que nos protege, mas Ele é aquele que nos ajuda. Ele é aquele que tem se lembrado de nós. Deus jamais se esquece do seu povo, não por causa dos méritos da gente. Ele nos abençoa, não porque a gente merece, mas porque Ele é fiel à sua própria natureza, Ele é fiel à sua aliança. Nós podemos confiar no Senhor, porque esse Deus é o Deus confiável, é o Deus verdadeiro, é o Deus que é fiel. Mas também, outra coisa que aprendemos nesse salmo é que devemos louvar ao Senhor. Devemos encher o nosso coração de louvor ao nosso Deus, né? Os mortos, eles não podem adorar o Senhor. Essa é uma constatação até física. Mas nós que estamos vivos, nós somos convocados a bendizer o nome do Senhor, a exaltar esse Deus que habita nos céus, que é tão transcendente, que é tão distinto de nós, mas que continuamente, por causa da aliança que fez conosco,
nos abençoa, cuida de nós, cuida dos nossos filhos, né? O verso 8 diz que o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e vossos filhos. Esse é o nosso Deus em quem nós podemos e devemos confiar. Então lembre, meu irmão, nós existimos para servir à vontade do Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos, mesmo nesses tempos de crise, mesmo nesses tempos de incertezas, de dificuldades, de aflições, nós devemos ter um coração cheio de louvor, lábios que bendizem e exaltam o nome do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Aleluia.